recebendo hoje aqui no Blumenauense o deputado estadual Jean Kuhlmann, que foi eleito presidente da Comissão de Constituição e de Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço por vir aqui ao site, pelo carinho que você sempre teve com o site Blumenauense, e todos os deputados sempre foi o que nos acolheu muito bem, sempre muito receptivo aos convites. Contato através do Blumenauense é um diferencial que a gente sempre agradeceu, sempre respondendo pelo WhatsApp. Eu acho que o contato com a mídia é muito importante, porque é o canal de comunicação do político com a comunidade, além das visitas, claro, todo o trabalho que faz. O que muda esse novo papel como deputado, e é uma comissão muito importante dentro da Câmara, porque isso é importante para o Blumenau? Bom, primeiro cumprimentar você, Klaus, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder cumprimentar todos os amigos telespectadores. É uma alegria muito grande poder fazer esse bate-papo contigo, conversar, a gente poder falar um pouco do nosso trabalho e explicar também algumas questões, até porque essa situação específica que você me perguntou da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, ela tem uma importância muito grande dentro do parlamento, mas também tem uma importância muito grande para Blumenau. Se a gente fizer uma análise hoje, dentro do aspecto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, você tem, obviamente, a pessoa com maior poder de influência sobre a tramitação das matérias sempre é o presidente, porque ele é que pauta as matérias que vão ser colocadas na ordem do dia para que os deputados possam votar. Mas é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça que muitas vezes faz o ditamento da tramitação das matérias, que faz a análise das matérias, porque a Comissão de Constituição e Justiça ela é a porta de entrada de todos os projetos de lei, pelo menos 98% deles. E automaticamente também, por uma força de regimento interno da Assembleia, é a porta de saída antes de ir para o plenário, para votar. Porque o que acontece? Uma matéria, seja ela, por exemplo, de origem do Executivo ou de qualquer deputado, ela começa pela Comissão de Constituição e Justiça, é o deputado presidente da CCJ que designa o relator da matéria, esse relator faz uma análise, ele apresenta o relatório, é o presidente que coloca em votação, e essa matéria, depois de passar na CCJ, ela vai para as comissões que nós chamamos comissões de mérito, seja finanças, ou agricultura, ou meio ambiente, ou educação e saúde, ou as outras comissões. E se em alguma comissão dessas a matéria sofrer algum tipo de alteração, ela volta para a CCJ, para que a CCJ possa convalidar ou não essa alteração antes de ir para o plenário. Por isso que é uma comissão que tem uma força muito grande na tramitação das matérias. E aí que vem o X da questão. Quando você tem força na tramitação das matérias, você acaba tendo força no relacionamento com os secretários de Estado, com as pessoas que fazem parte do Executivo Estadual, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, porque a CCJ, diferente, por exemplo, de uma Câmara de Vereadores, onde a Câmara de Vereadores analisa somente projetos de lei de origem dos vereadores ou de origem da Prefeitura, do Executivo, na Assembleia Legislativa nós analisamos projetos de origem legislativa dos deputados, da mesa diretora da Assembleia, do Poder Executivo, ou seja, do governador, da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, ou seja, são vários poderes estaduais que precisam desse relacionamento com a Comissão de Constituição e Justiça. E o fato de exercer a presidência dá a condição de você conversar com esses poderes e de alguma forma discutir a tramitação das matérias e automaticamente também, na hora que você está discutindo, por exemplo, com o secretário de Estado da Educação, uma matéria que trata da questão da educação do Estado, você aproveita para dizer, olha, secretário, também tem um assunto aqui para tratar com o senhor, tem uma escola ali da Itopavazinha que está em andamento, eu queria ver como é que está a obra, pressionar ele para que a obra seja entregue no prazo, pressionar ele para que a obra seja concluída, para que tenha qualidade, para que os alunos sejam bem atendidos. Essa é a força que a gente adquire no momento de você assumir a presidência de uma comissão tão importante quanto a CCJ. Não é uma força direta, mas é uma força indireta, que você, no momento que você discute um projeto de lei de interesse do secretário de Educação, ou do secretário de Saúde, ou da Casa Civil, ou do secretário de Agricultura, você aproveita a oportunidade para discutir com ele também os assuntos de interesse de Blumenau,
da região do Médio Vale, do Vale do Itajaí. Por isso que essa comissão é tão importante. E ela acaba direcionando Exato. e influenciando, tirando determinadas pautas que podem ser de grande... Exatamente, você acaba trabalhando porque o secretário de saúde precisa de você como presidente da CCJ para tramitar com agilidade uma matéria. Você não faz poder de barganha, você não usa desta forma, mas você aproveita para perguntar, e como é que está aquele dinheiro que era para ter vindo para o Hospital Santo Antônio e não chegou ainda? Como é que está o dinheiro que era para ter vindo para o Hospital Santa Isabel e não chegou ainda? Então você aproveita a oportunidade e no relacionamento que você tem para discutir esse tipo de assunto. E o fato de eu já ter sido secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável me dá a condição de conversar com o secretário de Estado da Saúde e Educação, de qualquer pasta, de igual para igual. Eu sei se ele está me enrolando ou se ele não está me enrolando. Se ele está falando a verdade ou se ele está me enganando. Então ele não me enrola, porque eu conheço, né, como funciona numa secretaria, já tive lá, e por isso a importância de ter sido secretário de Estado. Não só por aquilo tudo que eu fiz como secretário para a região, como foi, por exemplo, o início do sistema de prevenção de cheias, que hoje o governador inaugura na questão da barragem de Tuporanga, de Itaió, mais de 33 mil empregos que eu tive a oportunidade de gerar como secretário de Estado para Santa Catarina na remodelação do PRODEC, do PROEmprego, ou então ter trabalhado recursos para Blumenau, como a questão da própria finalização do dique da Fortaleza, que iniciou esse processo quando eu era secretário de Estado. Então tudo isso, de certa forma, me deu a condição de hoje ter essa possibilidade de, no parlamento, conversar de igual para igual com outro secretário e entender se ele está me enrolando, se ele não está, e de onde vem as fontes de recurso para poder ajudar Blumenau e a região. Nesse momento, existe algum projeto em que há um forte trabalho da bancada blumenauense? A gente sempre separa o trabalho de um parlamentar em alguns aspectos, né? Você tem, e eu aprendi isso desde que eu era vereador, né? Lá em 2000, quando eu me elegi a primeira vez vereador, eu aprendi que no legislativo você tem tipos diferentes de trabalho. Existe o trabalho de fiscalização que você faz do executivo, que é um trabalho nobre, que você tem que fiscalizar a aplicação dos recursos do executivo, mas tem o trabalho de relacionamento comunitário, onde muitas vezes tem um problema de uma pessoa que tem o sistema de saúde não funciona, o sistema de educação não funciona, você tem que intervir nas forças do Estado para fazer com que o direito do cidadão seja respeitado e prevaleça, que é o trabalho que eu chamo de trabalho de atuação comunitária. Tem o trabalho parlamentar, que é a proposição de leis, projetos, para tentar de alguma forma melhorar a vida do cidadão catarinense. E também tem o trabalho, que é o trabalho de atuação em favor da sua cidade, na busca de recursos. Esse hoje é o trabalho mais forte que a gente faz, por uma questão de demanda da sociedade, por uma questão de necessidade de Blumenau, por uma questão de respeito àquilo que o nosso povo paga de impostos. Esse é o trabalho que hoje os parlamentares mais se dedicam. Então eu, a Ana Paula, o Ismael, a gente está trabalhando muito em algumas ações importantes. Por exemplo, já falei para ti da questão da conclusão da escola da Itapavazinha, que é uma ação importante, que os 3 parlamentares estão trabalhando de forma conjunta. Outra questão é o prolongamento da nossa via expressa aqui, o novo traçado da SC 108, para nós em Blumenau é o prolongamento da via expressa, lá em Florianópolis, se eu falar prolongamento da via expressa, eles não vão entender, eles vão entender como novo traçado da SC 108. Então são ações que nós estamos fazendo, inclusive recentemente, para poder entrar numa área, teve que ter força de polícia, né? Teve que ter junto a ajuda da polícia, porque o proprietário não queria deixar, mesmo com ordem judicial, teve que chamar a polícia para a empresa poder entrar e executar a obra, o que é um absurdo. Blumenauense não deixando o desenvolvimento da cidade acontecer. É o problema das desapropriações. E aí às vezes as pessoas não percebem, mas aí vem o trabalho do deputado. Mas o que o deputado tem a ver de forma concreta com o prolongamento da via expressa? Isso não é uma obra do governo do Estado? Mas se depender da burocracia do Estado, ninguém vai lá buscar o documento do proprietário que falta certidão de inteiro teor, que falta as negativas para poder fazer o pagamento da desapropriação, para poder entrar no terreno. Quem faz isso tudo muitas vezes é o deputado. É o deputado que acaba se tornando, infelizmente, por falha do sistema, por falha do executivo, muitas vezes um despachante de luxo, onde você tem que ir lá na casa do proprietário e pegar a assinatura dele para autorizar a empreiteira, a empresa que ganhou a licitação, a entrar no terreno para executar a obra. Porque se você, como deputado, não for lá falar com o dono do terreno
e hipotecar a sua credibilidade para que a empresa entre no terreno, vai levar 1 ano e ninguém entra no terreno e não sai a obra. Então a gente tem que fazer esse trabalho. E eu, no questão da Via Expressa, estou fazendo muito isso, até por ter morado, me criado naquela região, conheço todo mundo que mora ali, a grande maioria das pessoas, então eu tenho conversado pessoalmente com os proprietários para ir lá, pedir a assinatura, né? A dona Cecília, por exemplo, não iria de jeito nenhum que entrasse no terreno dela. Graças a Deus agora ela autorizou. Né? Então, depois de 1 ano de muita conversa, muito diálogo, foi lá e autorizou então a empresa a entrar. Mas primeiro eu tinha que pegar a certidão do interior do terreno dela, tinha que pegar a documentação das negativas, tinha que levar lá na engenharia do DEINFRA. Então é a obra mesmo ou entrar para executar? É o conjunto, né? É o conjunto. Porque assim, para executar a obra, a empresa tem que entrar. Para entrar, ela só entra se o proprietário autorizar. E tem proprietário que não autoriza antes de ver a cor do dinheiro. Eu digo assim, passa a rodovia nesse terreno. Passa dentro do terreno. Então você tem que fazer todo o levantamento, tem que buscar, tem que correr atrás. Então isso faz parte do nosso trabalho. Né? Agora, levantando os outros imóveis que ainda precisam ter autorização. Então, coisas que as pessoas não percebem, não veem que o deputado faz, mas que a gente tem que fazer para que a obra saia do papel. Já que a gente tocou no assunto de rodovias e prolongamento, recentemente veio uma verba para que a gente possa revitalizar, para que o governo possa revitalizar a Jorge Lacerda. Como é que está a questão da Jorge Lacerda e da BR-470, principalmente a 470, que é o gargalo de produção de uma parte do oeste do estado até o litoral? Bom, primeiro vou falar de 470, apesar de ser uma questão federal, não envolver diretamente o governo do estado, mas também como deputado estadual, como representante da região, tenho me preocupado com isso. Tanto é que eu tive, fazem agora cerca de 15 dias, pessoalmente conversando com o Vicelar Preto, que é o diretor do DENIT em Santa Catarina, sobre a obra da BR-470, e ele me confidenciou de que existe um recurso para poder tocar um pouco a obra, mas não tem o recurso necessário conforme aquilo que ele desejaria para poder executar a obra. Então existe um problema muito sério. O objetivo dele é fazer com que o recurso que venha este ano possa logo ser aplicado para iniciar a obra do viaduto da Mafisa, certo, que é um gargalo grande que nós temos, né, o viaduto da Mafisa, e também outras obras, que estão... Isso quer dizer que ele vai ser alterado? Vai ter um novo contexto ali, né? Dentro do projeto da duplicação da BR-470 existe toda uma questão de construção de alças dentro do viaduto da Mafisa que estão previstos na duplicação. Mas infelizmente, hoje o diretor do DENIT, conforme os recursos estão sendo liberados, ele tem que optar, ou faz esse trecho ou faz aquele trecho, porque a previsão de liberação de recursos sempre é 30%, a liberação sempre é 30% daquilo que estava previsto, 20%, 30%, né, segundo ele mesmo falou. Então fica difícil tocar a obra, está passando por dificuldade, e eu espero que o governo federal realmente mude isso, né, que o presidente possa sensibilizar. O governador Raimundo está trabalhando muito com o Temer para tentar sensibilizar o governo federal da importância dessa obra, e o próprio governador Raimundo Colombo dá o exemplo quando ele autoriza a revitalização da Jorge Lacerda, que já podia estar andando, só não está andando, Klaus, porque uma das empresas que perdeu a licitação entrou na justiça para segurar a licitação. Agora a justiça liberou a concessão da ordem de serviço para a empresa, né, que venceu o processo, e agora eu espero que logo, logo essa obra possa começar. O recurso da revitalização da Jorge Lacerda é um recurso que vem do governo federal através de financiamento para o Estado. Então, se eu não me engano, está dentro do financiamento do Banco do Brasil. É o mesmo financiamento que está executando o prolongamento da Via Expressa. Então tem dinheiro para isso, é um financiamento, está autorizado a fazer a obra. Então o que nós esperamos agora é que realmente haja agilidade da empresa vencedora, porque conforme ela for executando, ela vai receber. Né? Como é que funciona? O governo do estado está pegando um dinheiro emprestado em Brasília, via BNDES, esse caso específico, se não me engano, é Banco do Brasil, mas pode ser Banco do Brasil ou BNDES. Ok, o governo pega esse recurso emprestado e o governo vai devolver com uma certa taxa de juros e uma certa carência. Só que o recurso é liberado do agente financiador conforme a obra for sendo executada. Certo. Aí vem o trecho do Banco do Brasil. Então você vai pagando conforme a execução. Há o risco de, por exemplo, se em algum momento parar essa obra, do dinheiro não vir? Não, esse risco não existe, porque é um empréstimo autorizado
contratado, está tudo certo. Se por acaso a empresa pifar, que é o que aconteceu, por exemplo, em Luiz Alves, onde você tem o acesso da BR-470 até Luiz Alves, que a obra ficou praticamente um ano parada, porque a empresa queria reajuste, já tinha dado o reajuste que o Estado podia dar, e a empresa queria cada vez mais, o que foi forçado a empresa a desistir para buscar o segundo colocado. E o segundo colocado executou a obra dentro do preço que tinha sido ganho pela primeira. Então, se acontecer da empresa que ganhou a licitação ali da revitalização da Jorge Lacerda, da restauração e revitalização, não executar, pode se chamar segunda colocada. Mas não existe possibilidade nenhuma de você perder o dinheiro daquele trecho que está contratado. Está contratado o trecho de Gaspar da Ponte do Vale até a BR-101, com exceção do perímetro urbano do município de Ilhota. Certo. Onde está a parte municipalizada, que é perímetro urbano de Ilhota, aí não está incluído dentro do projeto. Até porque existe um projeto de longo prazo, uma visão mais longa, de fazer um anel de contorno em Ilhota, para você tirar o movimento da rodovia do centro de Ilhota. Mas aí seria um projeto... Até porque a principal via da cidade é a BR. Então o ideal é fazer esse anel de contorno. Por isso também não está incluso nessa revitalização. Então são ações importantes. Além disso, tem várias ações que a gente está trabalhando, né? Como eu falei para ti, o que não se aplicaria a Gaspar, por exemplo? Então, Gaspar vai até na Ponte do Vale. Certo. A partir da Ponte do Vale, até daí Blumenau. já é um trecho municipalizado também. Então, até Blumenau, até o SESI é trecho municipalizado e aí está fora desse projeto. Perfeito. Né? Porque a ideia realmente é dar condição até a Ponte do Vale em Gaspar. Um dos assuntos que foi colocado na reunião que teve com o governador foi a questão do centro de convenções para Blumenau. Dá para ter uma ideia, o governador comentou algo de forma pessoal sobre um prazo, ou um curto, longo prazo dessa obra. Eu digo longo, daqui a, no máximo, ano que vem. O que acontece ali, né? E é importante explicar esse contexto. Eu vim com o governador já durante o dia de Florianópolis, a gente parou em Gaspar na inauguração da pavimentação do Macuco, vim conversando com ele desde lá sobre a questão do centro de convenções. Depois nós chegamos aqui, fomos gravar uma entrevista na RIC Record. Lá naquela entrevista, daí o Kleino Bing também teve a oportunidade de acompanhar o governador. O Kleino Bing reforçou muito essa questão do centro de convenções e a gente conseguiu mostrar para o governador a importância que o centro de convenções tem para a cidade no que tange a questão da geração de emprego e renda para o povo de Blumenau. E o governador disse, olha, eu posso ajudar, mas eu vou fazer o Fundan, então precisa que a prefeitura também entenda de que o Fundan, Fundo de Apoio dos Municípios, tudo aquilo que nós deputados pudermos ajudar, tudo aquilo que o governador puder ajudar, vai estar concentrado nessa obra. Então aí, quando a gente chegou lá na Anvi, na palestra do governador, eu tive a oportunidade de estar sentado aqui, o governador estava do meu lado, aqui onde você está, e do lado estava o prefeito Napoleão. Disse, olha, prefeito, vamos tentar fazer um acordo aqui, né? Se somar tudo que Blumenau vai ganhar no Fundan, vai dar 5, 6 milhões. O centro de convenções custa 15. Então vamos fazer um pedido único de todos os deputados, junto com o governador, para que o Fundan de Blumenau seja o centro de convenções. Ou seja, em vez de Blumenau ganhar 5, 6 milhões do Fundan, Blumenau ganharia, através também do Fundan, 15 milhões para uma obra única. Seria um projeto da cidade. A princípio, o prefeito Napoleão gostou da ideia, disse, olha, é uma boa ideia, então vamos trabalhar isso. E nós estamos trabalhando com o governador essa possibilidade para que a cidade dê o recurso do Fundo de Apoio aos Municípios, através desse Fundo de Apoio aos Municípios, para a Prefeitura de Blumenau executar o centro de convenções. Como é que funciona o recurso do Fundan? Também é um recurso de financiamento que o governo do Estado contrai junto ao governo federal. Ele manda o projeto de lei para a Assembleia, nós aprovamos o projeto de lei autorizando o governo do Estado a contrair o financiamento e dizendo o que ele pode gastar o dinheiro. Então nós adequamos a utilização do recurso na Assembleia. E aí, baseado nisso, o governo estadual pega o dinheiro, paga com certos juros, com certa carência, ou devolve o dinheiro para o governo federal, mas a lógica é que o Estado passe esse dinheiro para as prefeituras, para que as prefeituras possam executar obras menores em todo o Estado. E com isso gera emprego e renda em todo o Estado. E qual é a perspectiva da gente começar a trabalhar isso? Olha, nós estamos conversando agora com o governador Raimundo Colombo, ele precisa definir exatamente o valor que ele vai ter no global do Fundan, que é esse Fundo de Apoio aos Municípios, porque o dinheiro ele busca emprestado, mas ele dá fundo perdido para as prefeituras. O dinheiro vem para Blumenau, sem Blumenau precisa devolver para o Estado. E aí a ideia é que até o final de abril, maio,
a gente tenha mais ou menos isso definido, porque daí vai ter que vir um projeto de lei para a Assembleia. Então o que nós esperamos é que o projeto seja concluído e a obra comece a ser executada até o final do ano, é o que a gente espera, né, se tudo correr. É a melhor perspectiva por enquanto. Mas Cláudio, é uma coisa, né, não dá para prometer prazo, porque vai depender do governo federal autorizar o financiamento, vai depender do projeto de lei ser aprovado na Assembleia, vai depender dos técnicos fazerem o projeto e os técnicos do agente financiador, que deve ser o BRDE, liberar o projeto e concordarem com o projeto. Então tem uma série de ações, mas enfim, faz parte da burocracia. O importante é a gente trabalhar para que realmente saia do papel. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Blumenauense. Eu acho que esclareceu alguns pontos que a cidade está em dúvida, ou até mostrou a importância do trabalho nesse seu papel agora como presidente da Comissão de Cidadania e Justiça da Assembleia Legislativa. A gente deseja que possa trazer muitas coisas boas para a cidade, mas naturalmente o deputado tem um papel estadual, né? As decisões, elas sempre têm que pensar no estado todo, mas naturalmente a gente espera que muitas coisas beneficiem e que esses recursos aí cheguem para o Blumenau e que o centro de convenções possa sair. Eu que agradeço a oportunidade, um blumenauense no Blumenauense. 2 blumenauenses. É isso aí. Fico feliz, né? Obrigado pela oportunidade. Carinho, também quero deixar o nosso escritório à disposição, né? Nas redes sociais, a gente também à disposição da comunidade. Enfim, o que a gente quer é trabalhar e ajudar Blumenau, né? Porque acima de tudo a gente ama essa cidade, tudo que eu tenho eu devo a Blumenau, devo a minha região, e é com muito carinho, muita dedicação e determinação que eu quero trabalhar para fazer com que essas ações do governo do Estado saiam do papel, até porque isso não é favor, isso é a obrigação do Estado com a nossa gente, com o nosso povo. Perfeito, obrigado. Pessoal, quem quiser pode acompanhar o Blumenauense pelas redes sociais, através do Twitter, ou Blumenauense, pelo Facebook, que vocês tiveram esse primeiro contato, /Blumenauense, e também através do YouTube, que você está assistindo essa entrevista, mas quando você quiser ver, é youtube.com/Blumenauense, são os nossos canais de acesso. Muito obrigado, até o próximo programa.